A paz do Senhor a todos. Que alegria estar aqui com vocês nessa cidade abençoada, Venceslau-Brás. Estou muito feliz em conhecer cada um de vocês. Estou muito feliz em rever meu amigo, pastor Elon, e sua querida esposa, pastora Joyce. Feliz porque é Deus que prepara esses momentos. Nós nos conhecemos já há muitos anos mesmo, né? Pastor Elon me conhece desde a adolescência e nunca imaginei, né, que poderia chegar esse momento e estar aqui com eles nessa linda cidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou feliz que a Kathleen e o Raelzinho estão aqui. Nem sempre, né, eles podem estar juntos, mas hoje Deus nos deu esse presente, né? A Raelzinho e a Kathleen estar juntos aqui. Eu queria, sem perca de tempo, ler um texto bíblico com vocês, que está no livro de 2 Reis, perdão, 1 Reis, capítulo de número 2. Você está feliz, irmão? Amém. Está tão quietinho hoje. Glória a Deus. Capítulo 2 de 1 Reis. Nós vamos ler a partir do verso 1, vamos ler o primeiro e o segundo. Amém? Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e sê homem. Toma o teu assento, por gentileza. Queridos irmãos, amigos, esse é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Talvez porque ele fez parte de alguns momentos especiais, e até hoje eu gosto muito desse texto, desse exemplo, porque ele remete à minha própria vida. Só para a gente entrar dentro desse contexto, eu queria que você prestasse bem atenção, porque eu quero colocar aqui um pano de fundo para a gente entender melhor, com a visão da Bíblia, sobre o que é que Deus quer nos ensinar. Bom, Davi é um rei poderoso, indiscutivelmente o rei mais poderoso que Israel teve. Foi o maior vencedor que se assentou no trono de Israel. Você sabe bem a história, e talvez por isso que eu me identifique tanto com Davi. Mas Davi está preocupado, porque ele sabe que o seu dia está chegando, o dia da sua morte está chegando, e ele precisa colocar alguém no seu lugar. Ele havia liberado uma palavra para Betseba, que é mãe de Salomão, que Salomão seria o próximo rei. Mas, no momento em que nós estamos lendo aqui o contexto do capítulo 2, Salomão é só um menino, é um jovem, saindo da adolescência, com aproximadamente 17 anos. Precisa assumir um reinado poderoso, que Davi conquistou nações, conquistou território, elevou o nome da nação de Israel entre as nações, não apenas por ser uma nação com um exército poderoso, um poder bélico admirável, mas pela nação que carregava o nome do Senhor dos Exércitos.
Você está aí? Eu sou pentecostal, viu, irmão? Daqui a pouco eu corro por aí, fique tranquilo. Então veja, eu não queria estar na pele de alguém que vai assumir o lugar de um Davi. Eu não queria estar na pele de Salomão, porque a responsabilidade é muito grande. Eu consigo entender pelo menos 1 milímetro do que Davi está querendo dizer aqui, quando principalmente ele libera essa última frase aqui, seja homem. É óbvio que Davi não está falando sobre o gênero, Davi está falando sobre assumir responsabilidades. É provável que essa não é a primeira vez que Davi fala sobre isso com Salomão. E é por isso que eu quero que você pense sobre esse texto, porque na hora da morte, Davi chama Salomão e Davi não quer ensinar nada a Salomão, porque na hora da morte não é hora de ensinar nada a ninguém. No máximo, na hora da morte é hora de lembrar coisas que você já ensinou ao longo da vida. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Davi, ele está colocando ali no leito de morte, diante de Salomão, um eco, não apenas de discursos que Davi fez durante a vida, mas também de exemplos que ele deu a Salomão. E isso é inegável, porque embora nós conhecemos os erros de Davi, que estão bem explícitos nas páginas sagradas, se tem uma coisa que nós não podemos negar de Davi, é que ele, desde cedo ele foi extremamente maduro. Eu amo, por exemplo, só para você entender onde é que eu quero chegar, eu amo quando Davi chega ao campo de batalha, que nós conhecemos muito bem, o mundo inteiro conhece muito bem, o campo de batalha onde ele se encontra com o gigante Golias. E todos nós já ouvimos essa história. Davi toma frente e vai lutar contra o gigante Golias, uma guerra que não era dele, uma guerra a qual ele não estava alistado, nem estava preparado, não tinha armas, não tinha couraça. Mesmo assim, confiante no Deus que sempre o cuidou e o protegeu, mais do que isso, o preparou para esse momento, confiante que aquele era o momento dele, ele chega naquela batalha. Eu costumo dizer que não foi o papai Jessé que mandou ele para aquela guerra, foi o próprio Deus que mandou ele para aquela guerra. Você concorda com isso? Jessé disse assim: Davi, leve esses pães, leve esses presentes ao general de 1000. Mas, na verdade, nós sabemos muito bem que não é Jessé que está enviando Davi, é o próprio Deus que está enviando Davi. Será que Davi sabe disso? Creio eu que sim. Por que, Israel, você tem tanta certeza que Davi sabe disso? Porque quando ele chega nessa batalha, você precisa frisar muito bem isso. É Deus mesmo que levou Davi? Amém? Olha aqui para mim. Quando ele chega nessa batalha, ele é bem recebido então, com abraços, com aplausos, porque afinal de contas quem está levando ele é Deus, amém? Não amém. Sabe por que não amém? Ele não é bem recebido não. Você vai olhar na Bíblia depois, não agora, depois. E você vai ver que ele é recebido pelo seu irmão mais velho. Ah, então Israel, então ele foi bem recebido? Foi recebido pelo seu irmão mais velho? Aí que tá, não. O irmão mais velho de Davi diz para ele assim, o Eliabe diz assim para ele: o que você está fazendo aqui? O que foi que você veio fazer aqui? Com quem, olha a humilhação, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, Davi? Em outras palavras, você não é bem-vindo aqui, volte para casa, você já fez o que você tinha que fazer, trazer os pães? Tchau, Davi. Tchau, obrigado, como eu digo para o Raelzinho.
Aí, se é a gente, eu disse, espera aí, Deus, o Senhor me trouxe aqui para trazer pão. Estou sendo mal recebido, estão olhando torto para mim, estão fazendo coisas, estão me maltratando, me humilhando, me desprezando, estou magoado, estou indo embora. Estou virando as costas agora, pegando as minhas coisas e indo para casa. Será que foi isso que Davi fez? Depois você pega a sua Bíblia e lê isso em casa e você vai perceber que Davi não foi embora. Então Israel, pelo amor de Deus, então no mínimo uma boa resposta ele vai dar a esse moço. No mínimo. Também não. Aqui eu fico impressionado, porque Davi, a Bíblia diz que Davi o ignora, vira as costas e vai falar com outras pessoas. E quem está olhando para aquela cena, pode ser, a Bíblia não diz, mas eu fico aqui me imaginando no lugar de Davi, que ficar em silêncio diante de uma afronta é quase que um atestado de covardia, não? Estão te afrontando, te humilhando, você vira as costas, sai para lá, alguém vai olhar e vai dizer, mas que covarde. Mas não era covardia, aguce os seus ouvidos, era maturidade. Eu olho para essa cena, a minha língua coça, para dizer para Eliabe assim, ei, seu brigão, você quer arrumar briga? Tem um gigante gritando há 40 dias e 40 noites ali, por que tu não briga com ele? Vai brigar com o cara ali, o grandão lá, agora eu sou pequenininho, né, sou menor, né, aí quer brigar comigo, né, seu covarde. Imagina só se Davi fala isso, e estivesse nas páginas sagradas, nossa, a gente ia ficar com tanto orgulho de Davi. Deus não. Se Davi entra numa guerra contra Eliabe ali, quem sabe se Davi não perde o foco da guerra que realmente importava. Então é maturidade saber escolher batalhas. O que eu estou querendo dizer? Que aqui Davi tinha aproximadamente a mesma idade de Salomão, quando Salomão está ouvindo o conselho. Salomão, daqui a pouco eu estou morrendo, Salomão, seja homem. Davi tem crédito, Davi tem autoridade para dizer o que está dizendo, porque todos conheciam a sua história, desde moço foi muito maduro. Gosto de dizer que Deus não tem nenhum problema de usar menino. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver Deus usando menino o tempo todo, mas Deus tem sérios problemas com pessoas imaturas. Pessoas que não conseguem analisar situações com clareza. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Salomão tem tudo para ser exatamente o que Davi está dizendo para ele ser. Porque teve exemplo, porque aprendeu, não apenas na teoria, mas aprendeu com exemplos. Eu gosto de focar nessa palavra, porque eu olho para mim e me pergunto, onde eu estaria se não fosse exatamente isso? Exemplos. É por isso que eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui, que está carregando os seus filhos, que ainda que com dificuldades, ainda que com muitos desafios para vencer, continua aqui. Porque se não fosse por uma postura dessa, talvez Israel não estaria aqui, talvez não, a certeza é absoluta, eu não estaria aqui. Porque eu vivi numa época em que as coisas eram muito mais rígidas do que hoje, para não dizer de uma forma mais pejorativa ainda. O pessoal era um pouco mais ignorante. E não se tinha espaço para o diferente. Então, todas as vezes que dentro de um culto, por exemplo, eu ficava muito agitado, a minha mãe levava eu para fora, porque eu queria correr, eu queria gritar, então ela me levava lá para fora. Esperava eu me acalmar, e depois retornava aqui para dentro. E eu me pergunto, por que ela não desistiu disso? Por que simplesmente não abandonou isso? Por que ficar expondo
uma criança que visivelmente não tem condições de ficar naquele ambiente. Esses dias eu estava num evento e um profissional conceituado, ele disse assim, nas seguintes palavras: olha, uma pessoa autista ela não foi feita para todos os ambientes. Existem ambientes que você não deve expor uma criança autista. E eu fiquei assim, de certa maneira, injuriado com aquilo. Porque se fosse esse o entendimento da minha mãe, talvez eu talvez não estaria aqui. Porque foi a insistência dela que fez com que muitas coisas fossem superadas em uma época que não tinha terapia, uma época que não tinha nem conhecimento sobre, como bem disse o pastor Elon, não tinha essa divulgação que tem hoje, esse cuidado que tem hoje, que embora seja pouco referente ao Estado, né, à sociedade, mas ainda hoje as informações estão sendo divulgadas via redes sociais. Naquela época nem tinha isso. Mas o que mais me chama a atenção em tudo isso é que o exemplo, a postura, a maturidade, ela muda as situações. Porque a minha mãe se casou com 16 anos de idade. Como a gente poderia encontrar maturidade numa criança, como a minha mãe com 16 anos de idade? Mas quando eu nasci assim, ela sempre contava as histórias e disse que eu tinha muitas crises, eu não deixava ninguém dormir à noite, porque eu vivia chorando. Eu ficava chorando sem parar, até desmaiar, daí ia para o hospital. Fiquei com muitos problemas de saúde por causa de seletividade alimentar quando eu era criança. Hoje a gente sabe os nomes, na época ela não sabia de nada, era só desespero. E ela contou uma história que eu gosto muito de contar, que numa dessas idas para o hospital, ela achou no coração dela que eu realmente não ia voltar. Eu fiquei muito tempo desmaiado, ela achou que eu não ia voltar, os enfermeiros me pegaram no colo, me levaram para dentro das repartições do hospital, e ela fez uma aliança com Deus. Ela entrou dentro de um banheiro desse hospital, e ela disse assim: Deus, eu não vou pedir a vida do Israel, eu não vou pedir que o Senhor dê vida a ele. O meu pedido é diferente. Se o Senhor der vida a ele, eu quero que ele seja um pregador da tua palavra. Eu amo lembrar disso. Porque quando aqueles enfermeiros me trouxeram de volta e disseram para ela que estava tudo bem, eu nunca soube detalhes disso, ela nunca gostou de contar muitos detalhes. As informações que eu tenho foi porque eu garimpei muito antes dela falecer há quase 3 anos atrás. Eu acho que eu traumatizei um pouco ela. Os problemas não acabaram depois disso. Continuaram, tive problema na escola. Eu não tenho vergonha de dizer para você que quando eu estava na 3ª série, os professores chamaram a minha mãe e disseram assim: olha, o seu filho não aprende, as informações não entram na mente dele. É melhor que você tire ele esse ano já está perdido. E foi o que ela fez. Todo o ano até eu finalizar, eu fiquei um ano atrasado, porque aconteceu isso na infância. Então imagine uma mãe, hoje eu sei o que é ouvir um feedback de professores sobre o seu filho. O Raelzinho tem alguns problemas de aprendizagem também. E eu mesmo sabendo do meu próprio testemunho, e mesmo conhecendo sobre o autismo, mesmo conhecendo a realidade, mesmo sabendo e tendo certeza absoluta que ele vai desenvolver, porque a gente ora por ele, porque a gente confia nos projetos de Deus, mesmo tendo todas as certezas, muitas vezes a gente fica abalado em ouvir um professor, uma tutora, alguém dando um feedback do seu filho, é dolorido. Imagine, eu fico imaginando a minha mãe naquela época, ouvindo essas coisas. Ela não tinha nenhum suporte, não tinha nada para se apegar. A única coisa que a minha mãe me ensinou, uma ferramenta poderosa que ela usou a vida inteira, foi a oração. Não tinha o que fazer. Ela só podia dobrar os joelhos antes de dormir, colocar a mão na minha cabeça. E por muitas vezes eu não lembro
de vê-la saindo do quarto, porque eu pegava no sono, só acordava no outro dia. E ela e meu pai com o joelho dobrado, orando, dizendo: eu não sei o que é isso aqui, mas o Senhor falou que ele vai ser um pregador. Quando chegou na adolescência, para a gente resumir, eu sempre gostei muito, eu acho que com aproximadamente uns 10 anos de idade, eu comecei a ler muito a Bíblia, sempre gostei muito das histórias da Bíblia. E eu comecei a entender, a estudar muito as histórias, os livros. Obviamente que não fazia muito sentido para mim. Tanto que na minha adolescência eu pensei seriamente em sair. Oi? Tudo bem aí? Então tá bom, está bem comportadinho, hein? Está de parabéns. Tá bom? Eu pensei muito em sair. Uma revolta entrou dentro do meu coração, porque eu cresci com aqueles adolescentes. Eu cresci com aqueles meninos nas escolas bíblicas, eu cantava com eles no conjunto. E eu percebi que na adolescência, muitos deles começaram a ter muitas experiências com Deus. Eles, depois de uma pregação, vinham chorando aqui para frente. Eu lembro de ficar pensando: por que eles estão chorando? Por que eu não choro? Por que eu não vivo essas experiências? Então tudo aquilo ali começou a entrar dentro da minha mente questionamentos. Eu acho que eu não combino muito bem com esse ambiente, eu não combino com isso. Eu nunca vou ter essas experiências, batismo com o Espírito Santo. Pessoas recebendo coisas de Deus, renovo. Eu ficava olhando para aquilo, eu falei: eu não vou chegar nesse, eu nunca vou ser assim. Esse ambiente não é para mim. Então começou a entrar uma revolta dentro do meu coração, e eu disse que provavelmente eu ia sair, que eu não queria mais. Depois, passou um tempo, minha mãe me contou essa história, mas eles não falaram absolutamente nada para mim. Eles não tentaram me convencer a ir para a igreja, não tentaram me convencer a nada. Mas a minha mãe foi para o joelho, o que ela sempre soube fazer, e ela disse: Deus, lembra de uma aliança que eu fiz contigo no banheiro de um hospital? Eu não pedi a vida dele. Eu disse que se fosse para ele ter vida, era para ele ser um pregador. Agora ele está dizendo que não quer mais, que é um peixe fora d'água aqui. Então, Senhor, tem duas coisas: o Senhor faz dele um pregador, ou a vida dele é sua. Eu olhei para minha mãe e falei: sério que a senhora disse isso? Você estava dizendo para Deus me levar, tipo isso? Né? Eu não sabia disso, mas eu fui para um retiro de adolescentes, numa outra igreja inclusive, e naquele retiro de adolescentes a gente fez muitas coisas, muitas brincadeiras, mas chegou um momento de adoração, e nesse momento a gente fez uma roda, começamos a cantar um hino, eles começaram a cantar, eu fiquei olhando para todo mundo, e de repente Deus começou a descer naquela roda. Pessoas começaram a chorar, eu olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo com o olho fechado. Eu falei: acho que eu vou fechar meu olho também, ninguém nem está vendo, né? Eu também vou cantar, ninguém nem está olhando. Aí de repente eu abri o olho um pouquinho para ver se tinha alguém olhando, ninguém estava olhando. Eu falei: realmente ninguém está olhando, não tem ninguém curioso aqui, que legal. E eu continuei, fechei o olho, e de repente eu tive a primeira experiência espiritual da minha vida. Pela primeira vez eu senti o que eles sentiam. Pela primeira vez eu tive vontade de chorar. Pela primeira vez eu tive vontade de falar com Deus. Eu tive uma experiência espiritual com Deus ali. A Bíblia passou a não ser mais história. A Bíblia começou a falar comigo. Começou a falar da minha vida. De repente eu comecei a me ver como se estivesse olhando para um espelho. As coisas que eu não entendia. Um Deus que criou o universo e o ser humano. Esse ser humano erra, esse ser humano peca. Esse Deus tem misericórdia. Ele é muito bom. Ele é muito bom para jogar fora esse ser humano, mas ele é muito justo para simplesmente aceitar o pecado.
Então ele mesmo se doa. Ele morre como um justo, assumindo o lugar dos pecadores. E quem aceitar esse sacrifício, ganha de graça a justiça que habitava nele. Aquilo que parecia sem sentido antes, agora estava claro como a luz. A graça. Então é isso. O perdão acessível, a misericórdia de Deus. Me deu vontade de falar sobre isso. Me deu vontade de falar o sentido que acabou de fazer dentro da minha mente. Eu comecei a falar muito sobre isso. Eu não me lembro como foi que começou, só sei que eu estou aqui pregando para vocês hoje. Estou falando da Bíblia para vocês hoje. Porque um dia uma mãe fez uma aliança no banheiro de um hospital. Uma menina, uma moça, jovem, mas com uma maturidade fenomenal. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: não desista da tua família por causa de olhares. Não desista do seu filho por causa de olhares. Nós frequentamos tantos lugares porque somos obrigados a frequentar. Lugares que não nos tratam bem, mas nós somos obrigados a frequentar. E muitas vezes, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós esperamos a perfeição. Às vezes, para estar no centro da vontade de Deus, vai nos exigir maturidade. Nem tudo será perfeito. Às vezes, sim, pode ser que haja uma humilhação, pode ser que haja um olhar diferente, pode ser que haja alguma coisa, mas você e eu, nós não somos comuns. Nós somos os Davis que Deus escolheu, que Deus chamou, e que Ele precisa que nós desenvolvamos maturidade. Deus usa jovem, Deus usa idosos, Deus usa autistas, Deus usa maduros. Eu sei que é difícil entender as razões das coisas, os propósitos das coisas. Talvez essa seja a maior guerra que nós enfrentamos. Talvez essa tenha sido a maior guerra que eu enfrentei. Diante dos desafios da minha própria incredulidade, nos lapsos de fé que eu poderia ter na adolescência, uma das coisas que eu perguntei muito a Deus foi: por quê? Por que eu me sinto diferente? Por que eu não consigo desenvolver direito conversa com as pessoas? Por que eu não consigo falar direito, aprender direito? Porque muitas vezes eu me sinto desprezado, me sinto um peixe fora d'água, não só dentro da igreja, em muitos outros lugares também. E se eu fazia essas perguntas, eu fico imaginando quantas vezes a fizeram meus pais. Minha mãe nunca saiu da igreja. Ela foi criada dentro da igreja, escolheu um marido dentro da igreja. O meu pai também escolheu uma moça dentro da igreja. A igreja que eu congrego lá em Campina Grande do Sul, a sede da Assembleia de Deus, agora que construíram um templo novo, mas o templo antigo era o templo que os meus pais se casaram. Quando acabaram de construir a igreja, eles foram o primeiro casamento da igreja. 2 jovens se casando. Você acha que todos os traumas que aquela mocinha, aquela menina viveu, será que em algum momento ela não olhou para o céu e disse: Senhor, qual o propósito disso? Por que, Senhor?
Por que essas dificuldades todas? Por que eu preciso estar indo para o hospital toda hora com meu filho? Por que preciso ouvir essas coisas dos professores? Meu filho não deveria ser o exemplo, um destaque. É difícil para a gente entender propósito, como era difícil para Davi entender por que havia um banquete na sua casa, e enquanto preparava um banquete na sua casa, Davi estava lá no campo com as ovelhas malhadas. Por que Davi precisou aprender a mexer com funda para se defender num lugar que tinha leão e urso? Quantas vezes, quem sabe, Davi também não olhou para o céu e disse: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esquecido pela minha família, pelos meus pais. Mas talvez quando ele foi dizer esquecido por Deus, Deus invadiu o coração dele, deu a ele uma canção, e ele começou a cantar: eu posso não ter nada, mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque pode ser que Davi não estivesse vendo o futuro, mas ele sabia que quando se trata de Deus, não há nada que aconteça sem um propósito. Não há nada que aconteça sem uma razão específica, eterna, que faça valer a pena cada pingo de lágrima derramada nas madrugadas. Se você acredita que há um propósito para toda dor, levante a tua mão, por favor. Diga uma palavra ao Senhor agora. Por quê? Por que chegar num campo de batalha e ser desprezado pelo próprio irmão? Irmão mais velho, naquela época, dentro daquela cultura, na ausência do pai, o peso da palavra dele era o peso da palavra de um pai. Ser desprezado pelo irmão mais velho era muito mais pesado do que nós aqui na nossa cultura do Brasil podemos imaginar. Essa é a pergunta que não quer calar. Por quê? O problema é que Deus não responde. O problema é que Deus fica em silêncio. O problema é que Deus espera que a gente confie nele. Eu fico olhando para trás e pensando como eles não desistiram de me levar para o culto. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter dado tanta força a eles para não desistir mesmo. Porque foi ali que eu aprendi a controlar a sensibilidade auditiva. Muitas vezes eu vou pregar em igrejas bem menores, pequenininhas, e eles colocam uma bateria dentro da igreja, que dá aqui, ó, mas tem uma bateria no canto. E eu vou voltar com dor de cabeça embora, com certeza. Às vezes a dor de cabeça dura 3 dias. Tadinha da Kathleen. E não importa o remédio que eu tome, fico com dor de cabeça por causa do barulho. Mas eu aprendi. E tantas outras coisas. A igreja foi a minha terapia. As oportunidades nas escolinhas bíblicas dominical. A Bíblia que eu aprendi a ler ali. A oração que eu aprendi com os meus pais. As vezes que eu vim aqui na frente com as crianças, parece tão simples, singelo, mas era uma maneira. Que bom que eles não desistiram, porque foi ali, pelo menos dentro desse ambiente, que eu ganhei um propósito de vida, de existência. Eu tenho certeza absoluta que aquela oração que a minha mãe fez naquele banheiro de hospital,
Não saiu da mente, do racional dela. Era um plano que já estava criado dentro do coração de Deus. E Deus só colocou dentro do coração dela, assim como Deus colocou dentro do coração de Ana, lá de 1 Samuel, o sonho de ter um bebê, sendo estéril. Quem sonha com tanta vontade, com tanto ímpeto e com tanta certeza em ter um bebê sendo estéril, se não for um plano do próprio Deus sendo implantado dentro daquele ventre? Deus implantou esse sonho. E a partir daí, Deus começou a trabalhar em um projeto. Um projeto que consistia em transformar lágrimas em sentido, em propósito. O que eu estou entregando aqui na sua mão nessa noite não é um discurso. Eu estou colocando nas tuas mãos hoje um segredo poderoso. O que você está acessando aqui nessa noite é fruto de lágrimas de uma mocinha dentro de banheiro de hospital. O que eu estou colocando nas tuas mãos aqui, debaixo da autoridade do Espírito Santo, é fruto de muitas lágrimas durante uma vida, de muito sofrimento transformado em propósito. Se eu posso estar aqui hoje, é porque Deus preparou um projeto, e Deus sabia que um dia estaria. Você pode perguntar 1 milhão de porquês, tentar enxergar o futuro. Você não vai conseguir enxergar com clareza tudo aquilo que Deus preparou para o seu amanhã, porque você não é capaz de enxergar a grandeza que Deus é capaz de realizar na tua história. A minha mãe faleceu há quase 3 anos atrás, mas não antes de ver o filho dela pregando. E muitos estados do Brasil, fora do Brasil, ela viu com os olhos dela Deus honrando cada oração que ela fez. Porque o nosso Deus é fiel para fazer acontecer as coisas. Vale a pena a lágrima, vale a pena o choro, vale a pena o sofrimento, vale a pena você colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, não importa o que eu estou vendo com os meus olhos naturais, o que importa é o projeto que eu sei que o Senhor está construindo para o futuro da minha família, e eu vou acreditar nisso cegamente. O professor pode falar uma coisa, o terapeuta pode falar outra, o médico pode falar, qualquer pessoa pode falar, mas a última palavra, eu creio, é na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor. Não brigue com Eliabe. Não vale a pena. O Eliabe não é o inimigo. Não brigue com o autismo. O autismo não é o inimigo. O autismo é a ferramenta de Deus para fazer você alcançar o propósito. Deus está falando algo com alguém aqui, está dizendo assim: ei filho, filha, você confia em mim? Você confia no que eu sou capaz de fazer através das impossibilidades? O que Deus pode fazer é extraordinário, se você acreditar e colocar isso na mão de Deus. Esses dias eu estava numa palestra, não era nem culto, mas é que eu transformo as palestras em culto, sem as pessoas perceberem, né? Eu estava numa palestra esses dias atrás, e eu comecei, no meio do que eu estava dizendo, eu falei da minha mãe, e eu falei da oração. Precisei falar, Deus mandou, tive que falar. Tinha uma mocinha sentada do lado da mãe dela, 8 anos de idade, não verbal. Todo mundo sabe o que é não verbal?
Amém? Alguém não sabe? Eu contei sobre uma aliança que a minha mãe fez. Essa mocinha, essa criança não falava uma palavra. Apenas repetia algumas coisas muito básicas. Isso é ser não verbal. Não desenvolveu a fala. Depois, essa mamãe me contou que quando ela ouviu isso, ela naquela palestra fez uma aliança com Deus. Em consequência disso, chegou em casa e colocou um hino da Cassiane. No segundo refrão, a mocinha começou a cantar junto. Você não tem noção do que uma aliança com Deus é capaz de fazer. Tem muita gente brigando com o autismo, brigando com a realidade, sem querer ver o que realmente está acontecendo. Aí não leva num profissional que precisa levar. Não leva porque está brigando com o autismo, está brigando com a realidade. O medo do futuro, o medo da realidade, o medo de ter uma criança atípica. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: parar de brigar com Eliabe. Pare de brigar com a realidade. Aceite que Deus te escolheu para um propósito nobre. Quem sabe um dia alguém não vai estar com o microfone na mão falando da aliança que você fez com Deus, falando do jeito que você acreditou, na postura que você teve, na maturidade que você teve, que você matou no peito, assumiu a responsabilidade, assumiu a realidade. Eu fui ter o diagnóstico depois de adulto, depois que o Raelzinho nasceu. O Raelzinho nasceu e começou a ter exatamente as mesmas dificuldades que eu. Não verbal. Até os 5, quase 6 anos de idade, Raelzinho não conseguia se comunicar. A Kathleen falou para mim assim: Israel, isso aí não é normal. Eu disse: é sim, eu era assim também. E aí tá tudo bem. E olha onde eu estou hoje, ó. Então, assim, tá tudo bem. Aí, Raulzinho começou a balançar começava a balançar objetos. Pegava objetos e não dava para eles uma função. Um carrinho que a criança brinca assim, Raelzinho ficava balançando no ar. Isso não é normal. Não é normal, eu fazia exatamente isso. Minha mãe disse que eu fazia exatamente isso. Não é nada não. Por quê? Porque assusta. Nós fazemos uma ideia do filho que queremos ter. E quando acontece algo diferente do que a gente idealizou, a gente fica frustrado. E não é errado, tá? Não fique se sentindo culpado, culpada. Quando se descobre o autismo, é natural a passagem por algo que muitos chamam de luto. Tem gente que não gosta de chamar assim, mas gente, se formos sinceros, é algo muito parecido, luto. Você sabe que você vai exigir de você um pouco mais. Você sabe que o tratamento vai ser diferente, que você vai ter que correr atrás de outras coisas. É a realidade. Quando levamos o Raelzinho para fazer as investigações, a Kathleen disse para mim assim: olha, se o Raelzinho vai fazer, você vai ter que fazer também. Que você definitivamente não é normal. E para quem não sabe, a investigação ela é muito longa.
para a gente lá foi uma equipe de neuropsicólogos. E fizemos ali vários meses de muita investigação. E o resultado? Quando eu me vi dentro dessa realidade, olhei para o Raelzinho, eu logo passei a acalmar a Kathleen e olhar com esses olhos por causa da experiência. Eu quis agir como a minha mãe. Um diagnóstico não vai limitar a projeção que eu vou fazer sobre o futuro dele. Em outras palavras, eu vou continuar acreditando no que Deus vai fazer, no projeto que Deus fez para o futuro dele. Porque a minha mãe não conhecia o diagnóstico de autismo, ela conhecia o filho dela. E quando ela olhou para o filho dela, com todas aquelas dificuldades, com a maturidade que só poderia ter vindo do próprio Deus, ela disse: Deus, todo mundo está vendo uma criança rebelde, eu estou vendo um pregador. Quando a professora falou: tira da escola que não aprende, minha mãe disse: pode ser que esteja vendo um filho preguiçoso, eu estou vendo um filho pregador. E por ver um filho pregador, ela fazia questão de me manter sentado na cadeira, no banco da igreja. Não importa quanta vergonha fiz ela passar, porque quando o pastor Orlando Michels pegava o microfone, o pastor Orlando Michels, para quem não sabe, foi o pastor que o primeiro pastor que eu me lembro, é o pastor Orlando Michels. Alguém conheceu o saudoso pastor Orlando Michels? Está ali, ó, alguém conheceu. Pastor Orlando era um exímio pregador, e ele amava pregar, e amava tanto pregar, que quando ele começava, parece que nunca mais acabava. Quando era ele que assumia o microfone, eu gritava lá do banco: não acredito que é ele que vai pregar. Mãe, não quero, mãe. Aí já vi um beliscão aqui já, né? Porque mãe naquele tempo era assim, né? E quando não levava lá para fora, ainda falar comigo com um certo carinho. Mas fiz ela passar vergonha demais, mas vai ser um pregador. Um pregador. Oração, joelho, mão na cabeça. E eu tento repassar isso para o Raelzinho. Eu sempre falo sobre limites. Quem acompanha a página sabe que eu estou sempre falando sobre limites. Por quê? Porque essa foi a herança que eu recebi. Se não fosse limites, e eu entendo, eu até já falei com o pastor Elon, e parabenizei o pastor Elon, parabenizo aqui todos vocês, a liderança, os obreiros, por esse trabalho e por essa visão. Porque é muito lindo quando a igreja ela está trabalhando para que todos tenham uma mesma visão. Isso é lindo. Essa é a parte da igreja. A nossa parte como igreja é entender, é acolher. E a parte dos pais? Se funcionar, queridos irmãos, só um lado, não vai funcionar nada. Então assim, olha, o que é maturidade? Maturidade é equilíbrio. É quando as duas partes trabalham juntas. Quando a igreja está consciente, quando a igreja é madura para receber uma família atípica, essa igreja ela vai compreender quando tiver um autista aqui, que fazer espasmos, que grite ou que corra. A igreja vai entender. Não vai olhar com um olhar diferente. Vai dar um sorrisinho assim para a mãe, para dizer: olha, está tudo bem, te entendo. Não olhar com aquele olhar assim: mãe, você não educa seu filho? Porque não é isso. Esse é o lado da igreja, é o lado daqueles que acolhem, que compreendem. E o lado dos pais? O lado dos pais é gradativamente dar limites. É claro que uma criança atípica demora mais.
Por isso nós precisamos ter paciência como igreja, porque uma criança atípica vai demorar mais para entender o ambiente, para entender o que precisa, qual é o comportamento necessário aqui. Nós precisamos entender esse tempo. Deus entende a gente esse tempo. Ou quando alguém se converteu aqui no outro dia já era santo já, 3 vezes santo. Deus entende a velocidade que a gente melhora. Deus entende Deus entende esse tempo que a gente precisa para ir melhorando dia após dia. Todo mundo que está aqui já aceitou Jesus? Todos os que estão aqui, que já aceitaram a Jesus como Senhor da sua vida, estão em processo. Então nós entendemos o processo, mas o papai e a mamãe precisam se comprometer com isso aqui. Raelzinho, todo mundo fala assim, nossa, o Raelzinho é tão bonzinho, ele é tão quietinho, é tão calminho. Não é não, tá? Não é não. Ele está ali quietinho à base de ameaça. E aquilo ali é fruto de muita conversa, de tempo. Por quê? Pode ser que alguém diga para você, não, olha o seguinte. Em outras palavras, né? Mas querendo dizer, autista está liberado, viu? É como quem diz assim, você não precisa educar, porque é autista. Você não precisa mostrar os limites, porque é autista. Você não precisa. Tanto que em palestras que eu faço às vezes em escola, os professores pasmos dizem para mim assim, tem crianças aqui na escola que dizem, quando a gente vai corrigi-los, eles dizem assim, nossa, não, meu pai disse que eu sou autista, eu posso fazer. Então é equilíbrio. Eu acredito que para chegar aqui em Venceslau Braz, foi necessário minha mãe e meu pai ter esse equilíbrio. Quando não dá mais, eu saio lá fora, eu cuido dele, eu converso com ele, mas vai entrar de novo, vai sentar, vai ouvir. Em algum momento não vai dar, tudo bem, não tem problema. A igreja está preparada para isso, para acolher, para abraçar, mas nós seguimos tentando, porque é equilíbrio. E é isso que vai levar esse pequeno muito mais longe. Não é inclusão quando a gente diz, em outras palavras, com as nossas atitudes, a gente diz assim, olha, autista, você não é capaz de aprender. Quando a gente diz isso? Quando a gente permite que eles façam o que querem fazer. Toda criança quer correr dentro de uma igreja. E todas precisam aprender. Uns vão demorar um pouco mais para aprender do que outros. Quando uma mãe ajuda um filho a colocar a roupa, só porque ele tentou 1, 2 vezes e chorou, então agora ela ajuda todas as vezes, ela está dizendo, verdade filho, você não consegue. É necessário permitir. E se ele chorar? Deixa chorar um pouco, deixa que ele faça. É por isso que é lindo quando tem uma pessoa que tem intimidade com Deus, que vive com Deus, anda com Deus, tem relacionamento com Deus, vai perceber que chega tem uma fase da vida da gente. Estou falando com crentes espirituais aqui, amém ou não? Tem uma fase da vida da gente que a gente chega no culto e diz, Deus, estou tão carente hoje, queria tanto que o Senhor falasse comigo, renovasse as suas promessas na minha vida. Rapaz, você chega no culto, levanta o profeta do outro lado da igreja, sai marchando, vai na tua cabeça e diz, filho, tu não pediu para eu falar contigo? Pois estou aqui, olha, estou renovando as promessas na sua vida, e a gente vai para casa flutuando. Quem já passou por essa fase? Já passou por essa fase? Experimenta fazer isso agora. Tem uma fase que você está triste, angustiado, está quebrado, quase pensando em parar. Ele diz, Deus, fala comigo. E Deus, fala não.
Silêncio. Sabe por quê? Deus está trabalhando sua maturidade. Deus quer que você ouça a voz dele através das coisas. Chega de ser tão claro. Deus quer a sua sensibilidade. Eu creio que quando Davi ouviu a voz do Eliabe, dizendo, volta com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, Davi pode ter ali decidido vencer o gigante. Porque a voz de Deus, de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais intensa, está nas coisas. Está nas ações de Deus, nas maneiras que Ele realiza. Só para você entender isso, o Eliabe, o irmão mais velho de Davi, estava quebrado, humilhado, destruído. Por quê? Ele era um soldado, gente, estava numa guerra, e estava perdendo a guerra sem nem ter lutado, ouvindo o grito de um gigante por 40 dias e 40 noites, sem coragem para ir lutar. Olha para si mesmo e percebe, não tenho condições, estou me sentindo um covarde, estou me sentindo um fracassado, estou me sentindo um inútil. De repente ele vê Davi chegando e ele precisa atacar Davi, porque as feridas expostas da sua alma estão saindo para fora, estão sangrando. Você sabe que gente machucada machuca até sem querer os outros. Quando Davi vê aquela cena, olha a visão de um maduro, olha a maturidade. Isso aí não é Eliabe, isso aí é eco de Golias. Isso aí não é Eliabe, isso aí é eco de um gigante que grita. Eu não vou brigar com Eliabe, eu vou derrotar o gigante que o machucou. Quem tem intimidade com Deus entende desse tipo de linguagem. Quando o Raelzinho bate o pé, quando o Raelzinho chora, eu não consigo, papai. Consegue sim. E quando eu digo que ele consegue, eu estou dizendo, eu acredito no seu futuro. Eu acredito que você pode. Ele vai crescer com essa mensagem. Meu pai acredita em mim. Eu não vou ficar repetindo que eu não posso, que eu não consigo, porque qual é a palavra que o meu pai diria nesse momento? Que eu posso, que eu consigo sim. É que a gente está apressado às vezes, e quando a gente está com pressa, a gente mesmo quer fazer. Se deixar o menino fazer, demora muito. Mas isso é um investimento, vale a pena investir nisso. Porque o seu filho precisa aprender essa linguagem. Na verdade, ele vai ouvir essa linguagem. Para depois aplicar essa linguagem. Eu acho lindo, lindo, lindo a história de Davi. Porque ele foi capaz de enxergar além do Eliabe. Ele foi capaz de enxergar além de uma crítica. Você está entendendo, irmão? Não estou vendo. Ah, está ali o relógio. Quase passando o horário, pastor. A primeira vez que eu dei uma palavra lá na sede de Campinas, eu falei sobre o livro de Daniel. Eu estava com medo de não ter o que falar, e daí eu estudei o livro de Daniel inteiro. Aí eu falei quase 2 horas. Quando eu cheguei em casa, falei assim, aí mãe, gostou da palavra? Ela falou assim, falou demais. Aí toda vez que eu saía para pregar, ela dizia assim, meu filho, cuidado com o horário, toda vez. Agora eu fico procurando o relógio. Mas estou acabando já, tá bom? Amém? Ih, é para acabar mesmo.
Falou com amém com muita convicção, né? O Davi é capaz de enxergar além do Eliabe. Ele é capaz de enxergar além da crítica. Ele é capaz de enxergar além daquela humilhação. Quando você entender o que é que Deus está fazendo na sua vida, quando você entender o que é que Deus está fazendo dentro da tua família, você vai perceber que o grito do Eliabe não vai parecer tão alto mais. Você vai começar a entender que as coisas que acontecem à sua volta, elas passam a não te afetar tanto. E eu quero finalizar aqui, eu queria falar mais sobre isso, mas não dá. Mas eu quero finalizar falando sobre o Eliabe. Porque o Eliabe, ele sentiu, vamos defender um pouquinho ele? Ele se sentiu atacado pelo Davi. Quando Davi pergunta o que está acontecendo, quem é esse moço que está gritando? Davi não está afrontando Eliabe, mas Eliabe está se sentindo afrontado por Davi. Gente, quantas vezes eu e Kathleen, como pai e mãe de autista, não nos sentimos ameaçados pelo ambiente? Eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas existem olhares que não são julgamento. É a gente que às vezes está machucado, às vezes a gente está inseguro, aí alguém olha, com um olhar às vezes de curiosidade, seja o que for, mas a gente já se sente afrontado. Sabe por que a gente se sente assim, gente? A gente precisa ser sincero com a gente mesmo. A gente já está machucado, fragilizado. Posso profetizar para a sua vida? Com 3 glórias a Deus não vou profetizar não. Posso profetizar para a sua vida? Deus vai colocar Davi na sua frente. Não para brigar com você, mas para pegar o gigante que tu não tem condições hoje de vencer, e vencer por você. Pessoas que entendam, quando você fica assim, em modo defesa, quando um olhar, quando uma palavra às vezes nem foi para você, você já ficou todo ouriçado e querendo brigar, Deus vai colocar um Davi. Porque sabe o que é que Davi está fazendo aqui? Davi está olhando para Eliabe, mas está ouvindo o grito do gigante. E ele diz: eu entendi tudo, Eliabe. Eu sei que a ferida está escondida aí, coberta por trás dessa couraça, por trás desse escudo, por trás desse capacete. Tem uma ferida aberta, porque mãe e pai de autista é assim. Parece que são fortes, parece que estão prontos para a luta. Mas sim, gente, há uma ferida aberta que só Davi, só quem tem intimidade com Deus, eu vou além, o Espírito Santo é capaz de enxergar a ferida. Ura, chama na cara barrai. O Espírito Santo sabe exatamente o que fazer para curar a ferida da alma. Assim como Davi ignorou o Eliabe, não o Eliabe, assim como Davi ignorou as feridas e não atacou, mas foi na raiz do problema. Deus está colocando pessoas ao seu redor. Você crê nisso, meu irmão? Deus está colocando pessoas ao seu redor para te abraçar, para você atingir esse nível de maturidade, para você atingir esse nível de relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque é urgente. Deus precisa de gente curada. Deus precisa de mais Davis. Deus precisa de mais maduros.
Deus precisa de você. Deus está investindo na tua vida. Deus está investindo na tua família. Deus está investindo no seu ministério, porque Ele precisa de você. Tem muito Eliabe por aí perdido, que precisa de você, Davi. Tem muito Eliabe por aí que não consegue vencer os seus próprios gigantes, não tem condições de vencer, está cansado demais. Tem gente aqui no nosso meio que está se sentindo exatamente assim: Israel, eu não aguento mais, minhas forças foram embora, estou vendo o gigante gritar e eu não tenho força de me levantar daqui. A mensagem de Deus para o seu coração é essa: calma, eu tenho tudo sob controle, diz o Senhor. Tudo sob controle. E eu já estou trabalhando no ambiente para colocar a vitória na tua mão. Na tua mão. Você crê nisso? Levante de pé comigo. Fique de pé, por gentileza, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Fique de pé comigo. Oh, glória, glória, glória. Glória a Deus. Eu não tinha programado que o culto azul ia ser pentecostal, mas eu queria chamar você aqui. Se você quer ser um Davi, eu queria muito que você viesse aqui na frente com uma aliança dentro do seu coração, pronto para colocar diante do altar. Eu não sei que tipo de pacto você vai fazer com Deus, que tipo de aliança você vai fazer com Deus. O que eu sei é que Deus está chamando pessoas para uma aliança nova aqui hoje. Deus quer você, e Deus quer a sua palavra de compromisso. Deus quer que você venha aqui diante desse altar hoje e diga: Deus, eu estou te entregando a minha vida, eu estou te entregando os meus anseios, eu estou te entregando os meus medos, eu estou te entregando o meu futuro, e eu estou te entregando a minha família. Eu estou colocando diante do altar, ó Deus, tudo aquilo que me faz tremer. Eu estou colocando diante do altar as feridas abertas. Eu estou colocando diante do altar, Senhor, as minhas convicções, as minhas verdades particulares. Eu quero que o Senhor prevaleça. Eu quero que a tua vontade prevaleça, a tua vontade prevaleça. Eu estou colocando o meu coração diante do teu altar, meu Deus, para que o Senhor trate essas feridas, porque eu quero ser um Davi que cura, que encerra ciclos. Eu estou colocando o meu coração diante do altar. Venha e venha com uma aliança, faça um pacto com Deus. Diga: Deus, tudo que eu vivo é com propósito, e eu quero viver para ver o que o Senhor vai fazer. Eu quero viver para ver o que o Senhor vai realizar. Diga: o que você falar com Deus aqui, a aliança que você fizer com Ele, saiba, Deus vai honrar com a palavra liberada. Você vai liberar uma palavra diante desse altar, e Deus vai honrar a palavra que tu liberar aqui, diante do altar. A aliança, o pacto que você fizer com Ele. Espírito Santo, cura corações. Espírito Santo, sara essa ferida aberta dentro desse coração. Faça ele e ela entender que em tudo há um propósito. E todos os planos do Senhor às vezes exigem dores e lágrimas, mas vale a pena. Vale a pena, Senhor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Pode cantar isso? Te servirei. Oh, glória. É isso. Vale a pena chorar com Deus. Sofrer contigo é bem melhor do que meu Deus, meu Deus, meu Deus.
não consigo nem. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal